Bem-vindos ao canal Descomplicando Fatos. Hoje vamos mergulhar na história fascinante do Império Romano. Prepare-se para descobrir 10 fatos surpreendentes sobre um dos maiores e mais influentes impérios da história. Fato 1. Fundação de Roma. O primeiro fato nos leva à fundação de Roma. Segundo a lenda, Roma foi fundada em 753 a.C. pelos irmãos gêmeos Rômulo e Remo, que foram criados por uma loba chamada Lupa. Esta história mítica simboliza a origem humilde da cidade que se tornaria o centro de um vasto império. Além da lenda, os arqueólogos descobriram que a área era habitada desde muito antes, com evidências de aldeias na região datando de cerca de 1000 antes de Cristo. Estas primeiras comunidades estabeleceram as bases para o crescimento de Roma como uma poderosa cidade-estado. Fato 2. A ascensão da República Romana. Nosso segundo fato aborda a transição de Roma de uma monarquia para uma república. Em 509 a.C., os romanos derrubaram o último rei etrusco, Tarquínio, o Soberbo, e estabeleceram a República Romana. Este novo sistema de governo era caracterizado por um complexo equilíbrio de poder entre o Senado, os magistrados eleitos e as assembleias populares. Durante a República, Roma passou por uma expansão territorial significativa, conquistando a Península Itálica e enfrentando desafios como as guerras contra os samnitas e os gauleses. A República Romana durou cerca de 500 anos, durante os quais Roma expandiu seu território e consolidou seu poder. Fato 3. As Guerras Púnicas. No terceiro fato é sobre as Guerras Púnicas. Entre 264 a.C. e 146 a.C., Roma travou uma série de 3 guerras contra Cartago, uma poderosa cidade-estado no norte da África. Estas guerras, conhecidas como Guerras Púnicas, foram decisivas para a expansão de Roma. A Primeira Guerra Púnica começou como um conflito pelo controle da Sicília e terminou com a vitória romana, garantindo a primeira província fora da Itália. Na Segunda Guerra Púnica, Aníbal, o famoso general cartaginês, liderou uma ousada invasão da Itália, cruzando os Alpes com seus elefantes de guerra. Apesar de suas vitórias iniciais, ele foi finalmente derrotado por Cipião Africano na Batalha de Zama. A vitória final de Roma na Terceira Guerra Púnica resultou na destruição de Cartago e na dominação romana sobre o Mediterrâneo Ocidental. Fato 4. O Primeiro Triunvirato. Nosso quarto fato destaca o Primeiro Triunvirato. Em 60 a.C., 3 dos homens mais poderosos de Roma, Júlio César, Pompeu e Crasso, formaram uma aliança política informal para governar a República Romana. Este triunvirato foi marcado por rivalidades e traições, culminando na Guerra Civil entre César e Pompeu. A aliança começou a desmoronar após a morte de Crasso em 53 a.C., durante a Batalha de Carras contra os partas. Com o tempo, as tensões entre César e Pompeu aumentaram, levando à Guerra Civil em 49 a.C. A vitória de César em 48 a.C., na Batalha de Farsalos, onde derrotou Pompeu, marcou o início do fim da República e o começo do Império. Após a guerra, César foi nomeado ditador perpétuo, mas sua ascensão ao poder absoluto terminou tragicamente com seu assassinato em 44 a.C. pelos senadores que temiam seu crescente poder. Fato 5. A Era de Augusto. O quinto fato nos leva à Era de Augusto, o primeiro imperador de Roma. Após a morte de Júlio César, seu sobrinho neto e herdeiro, Otaviano, consolidou seu poder e se tornou o imperador Augusto em 27 a.C. Augusto estabeleceu um período de paz e prosperidade conhecido como Pax Romana, que durou cerca de 200 anos. Durante seu reinado, ele reformou o sistema administrativo e militar, expandiu as fronteiras do império e incentivou a literatura e as artes. Obras monumentais como o Arapaces e o Fórum de Augusto foram construídas, e poetas como Virgílio, Horácio e Ovídio floresceram. Sob seu governo, Roma floresceu cultural e economicamente.
e a cidade de Roma se transformou em uma metrópole grandiosa. Fato 6. As maravilhas da engenharia romana. Nosso sexto fato destaca as maravilhas da engenharia romana. Os romanos eram mestres engenheiros, responsáveis por construções impressionantes como aquedutos, estradas pavimentadas e edifícios grandiosos. O Coliseu, o Panteão e os banhos públicos são exemplos icônicos da habilidade romana em engenharia e arquitetura. O Coliseu, concluído em 80 d.C., podia abrigar até 50.000 espectadores e era usado para gladiadores, caça de animais e execuções públicas. Os aquedutos romanos, como o Aqueduto de Segóvia, transportavam água fresca para as cidades de fontes distantes. As estradas romanas, como a Via Ápia, eram construídas com precisão para facilitar o transporte e a comunicação rápida em todo o império. Essas obras-primas não só demonstram o poderio de Roma, mas também a sua capacidade de organização e inovação tecnológica. Fato 7. O direito romano. O sétimo fato aborda o direito romano, um dos legados mais duradouros do Império. O sistema jurídico romano, codificado na Lei das 12 Tábuas em 450 a.C., formou a base do direito civil moderno. A Lei das 12 Tábuas era um código público que estabelecia os direitos e deveres dos cidadãos. Os princípios de justiça, equidade e a ideia de que todos os cidadãos são iguais perante a lei são influências diretas do direito romano. Durante o reinado do imperador Justiniano, no século VI d.C., foi compilado o Corpus Juris Civilis, uma coleção abrangente das leis romanas que influenciou profundamente o desenvolvimento do direito na Europa. Este legado jurídico continua a influenciar os sistemas legais de muitos países até hoje. Fato 8. A expansão territorial. O oitavo fato é sobre a expansão territorial de Roma. No auge de seu poder, o Império Romano controlava territórios que se estendiam do norte da África à Grã-Bretanha e do Oriente Médio à Península Ibérica. Esta vasta expansão foi alcançada através de conquistas militares, alianças estratégicas e uma administração eficiente. Generais como Júlio César, que conquistou a Gália, e Trajano, que expandiu o império para incluir a Dácia e partes da Mesopotâmia, foram fundamentais para essa expansão. A diversidade cultural dentro do império contribuiu para a riqueza e complexidade da sociedade romana. Além disso, a rede de estradas e o uso do latim como língua oficial ajudaram a integrar esses vastos territórios sob um governo centralizado. Fato 9. A vida na Roma Antiga. Nosso nono fato explora a vida na Roma Antiga. A sociedade romana era altamente estruturada, com uma clara divisão entre as classes sociais. Os cidadãos romanos desfrutavam de uma vida urbana vibrante, com acesso a mercados, banhos públicos, teatros e arenas. As famílias ricas viviam em domos luxuosas, enquanto os plebeus viviam em insulae, apartamentos muitas vezes superlotados e mal construídos. A família era a unidade central da sociedade, e a educação era valorizada, especialmente entre os filhos dos cidadãos ricos, que recebiam educação formal em retórica e filosofia. Os romanos também apreciavam o lazer e o entretenimento, frequentando os banhos públicos, assistindo a jogos de gladiadores e participando de festivais religiosos. No entanto, a vida dos escravos e plebeus era marcada por trabalho árduo e poucas liberdades, com os escravos desempenhando uma variedade de funções, desde trabalhos domésticos até a construção de monumentos públicos. Fato 10. A queda do Império Romano. O 10º e último fato aborda a queda do Império Romano. Embora o Império tenha resistido por mais de 1000 anos, ele finalmente sucumbiu a uma série de fatores internos e externos. Entre os fatores internos estavam a corrupção política, a instabilidade econômica e as lutas pelo poder. A divisão do Império em Ocidental e Oriental em 285 d.C. Também enfraqueceu a unidade e a eficácia do governo.
Externamente, o Império enfrentou invasões constantes de tribos bárbaras, como os visigodos, que saquearam Roma em 410 d.C., e os vândalos, que saquearam Roma novamente em 455 d.C. O último imperador do Império Romano do Ocidente, Rômulo Augusto, foi deposto em 476 d.C. por Odoacro, um líder germânico, marcando o fim simbólico do Império Romano do Ocidente. Enquanto isso, o Império Romano do Oriente, com sua capital em Constantinopla, continuou a existir por mais 1000 anos como o Império Bizantino, preservando grande parte da cultura e das tradições romanas.